Evangelho de Lucas, se você tem a sua Bíblia, terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versos 10 a 17. Na versão que eu tenho diz assim: num certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de maneira alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Você pode dizer um amém para Jesus? Amados, nesses últimos dias, eu confesso que só o simples ato de ler a palavra de Deus preenche o meu coração como há muito tempo não preenchia. Só de ler esse texto, só de ver como Jesus olha diferente para essa mulher, como ele olha para ela, e não porque aquela mulher era a mais bonita do ambiente, porque ela estava melhor vestida, muito bem maquiada. Ele olha para ela porque ela estava encurvada, e ele vê muito mais do que apenas o ato de estar encurvada. Aquela mulher entra naquela sinagoga que talvez ela tenha frequentado por 18 anos, não sei, mas ela entra mais um dia, pensando em simplesmente sobreviver por mais um dia, receber uma palavra para mais um dia. Mas ela não entrou ali esperando o seu milagre. Às vezes nós entramos na igreja para nós fazermos mais um culto, para nós ouvirmos mais uma palavra, para nós cantarmos mais algumas canções, para nós sairmos um pouco da nossa casa e irmos para outro lugar e ver pessoas. É mais um dia, é mais um culto, é mais um momento. Mas talvez hoje você saiu da sua casa para ter um encontro com o seu milagre. Talvez você saiu da sua casa sem saber que você vai ter um encontro com Jesus de Nazaré, e Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Aleluia, porque quando Jesus chega não é apenas mais um culto, é um momento de libertação. Eu fico olhando para essa mulher e pensando a tragédia de uma vida encurvada. O que ela tinha não era uma dor momentânea, já era uma condição da sua vida. Dependendo da sua idade, ela passou mais tempo encurvada do que andando direito. A Bíblia não fala muito a respeito de que idade essa mulher tinha, mas apenas da sua condição e de que ela estava escrava de um espírito de enfermidade. Não havia acontecido um acidente com ela, mas um espírito a mantinha presa. E quando alguém tem este nível de problema, o problema já não atinge apenas mais o corpo, o problema atinge a alma, o problema também atinge o espírito. Somos atacados nessas 3 dimensões, e as feridas, elas são evidentes em cada uma das partes desse nosso ser. Porque viver encurvado, olhando para a questão apenas do corpo, é algo que faz com que não tenhamos funcionalidade.
Uma pessoa encurvada é uma pessoa que está constantemente olhando para baixo, e dependendo do problema que ela tem, ela não conseguia fazer mais do que isso. Ela já não tinha mais condições para o trabalho, ela não tinha mais condições, talvez, de estar em um casamento, porque principalmente dentro dessa cultura e nessa época, ela seria preterida, não haveria para ela um casamento e nenhum futuro. Essa mulher estava agora atravessando um momento de enfermidade, e isso me faz pensar de que às vezes, talvez não neste grau, mas nós passamos por algumas enfermidades que nos tiram muito da nossa funcionalidade. É alguém que machucou-se e agora está sem poder trabalhar. É alguém que sempre esteve muito ativo e ajudava todo mundo, mas nesse momento precisa de ajuda. São momentos da nossa vida em que nós estamos sem funcionalidade, desempregados, desesperançados, sem poder fazer as atividades que nós fazíamos. Algumas delas por enfermidades. Uma enfermidade que te tomou e que agora você não consegue mais ter a vida ativa que você tinha. A idade que chegou e você já não consegue mais fazer tudo aquilo que você fazia antes. E é duro falar isso e encarar isso, mas o tempo passa para todos nós. E quem não quer ficar velho, talvez esteja desejando morrer cedo. Ficar velho faz parte da vida. Passar os anos, e eles vão tirando muito das nossas funcionalidades. E essa mulher não foi uma questão do tempo de vida, mas há 18 anos alguma coisa lhe prendia, e o seu corpo físico estava doente. Mas à medida que o corpo físico dela permanecia doente, uma outra área do seu corpo ou do seu ser começou a ficar doente. Essa mulher perdeu a visão do alto, porque ela não podia mais olhar para cima. O seu espírito estava doente. Obviamente que fisicamente ela olhava para baixo, mas depois de muito tempo você olhando para baixo, depois de muito tempo você estando limitado ou limitada, começa a atingir também o seu espírito. E há muitas pessoas vivendo dessa forma, pessoas que espiritualmente já não conseguem mais levantar os seus olhos e olhar para Deus. A vida lhe encurvou, os problemas lhe encurvaram, e tudo que você consegue olhar para a terra, tudo que você consegue olhar para o chão, já não consegue mais sonhar, já não consegue imaginar um futuro diferente daquele que você está vivendo neste momento. Está preso ao chão. E algumas pessoas, esse ato de estar encurvado, ele não tem a ver apenas com o desespero da alma e a dor, mas para algumas pessoas estar encurvado nem é percebido. Por quê, pastor? Porque essa pessoa deixou de olhar para Deus, começou a olhar apenas o mundo, e olhando apenas para a terra, busca apenas as riquezas que essa terra pode oferecer, os status que essa terra oferece, o reconhecimento, os aplausos, tudo aquilo que está embaixo, e deixou de olhar para cima. Espiritualmente está encurvado e não percebe, porque está encantado com tudo aquilo que a terra pode oferecer. Mas a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas que você precisa, elas lhe serão acrescentadas. Levanta os teus olhos. E quando nós estamos encurvados, quando vem as tribulações, nós não conseguimos fazer como o Salmo nos ensina: levanta os teus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Continua com os olhos levantados, porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. Aleluia. Quando nós estamos doentes e encurvados espiritualmente, nós não conseguimos ver as ações de Deus, nós só conseguimos ver as ações humanas. Nós conseguimos apenas olhar para baixo. É difícil de encararmos o que Jesus está fazendo. E se a Bíblia diz que
que nós devemos levantar os nossos olhos e olhar para o autor e consumador da nossa fé, como se estamos doentes. Mas essa doença, ela também atinge a alma. Essa enfermidade e esse espírito, veja, porque a Bíblia, ela deixa claro para nós de que era um espírito que a mantinha encurvada por 18 anos. Como eu disse, eu não estou tratando aqui apenas de uma questão física, mesmo sabendo que algumas enfermidades nos deixam muito mal, para baixo e sem esperança. Mas essa doença estava atingindo a sua alma. Essa mulher, ela já não é mais conhecida como a Dona Maria. Eu não sei que nome ela tinha. E sabe por que eu não sei? Porque até o escritor aqui só conhecia ela pelo problema dela. A mulher encurvada. Depois de um determinado tempo, o problema é tanto, e Satanás, ele te humilha tanto, que você possa ser conhecido pelo seu problema. O órfão, o que foi abandonado, o adúltero, a adúltera, a pessoa, o ladrão, a pessoa que apanhou, a pessoa que bateu. Passamos a ser conhecidos pelos nossos pecados ou pelos nossos dilemas. Passamos a ser conhecidos pelos nossos problemas. Lá vai o alcoólatra, lá vai o drogado, aquele e a gente não consegue explicar quem é a pessoa, e daí nós pegamos um estereótipo dela, ou nós pegamos alguma coisa que lhe manchou, e nós dizemos, aquele que caiu, aquele que anda encurvado, aquele que entra na igreja e não fala com ninguém, baixa a cabeça e senta lá no canto por causa da vergonha que ele sente, aquele e apontamos pelos defeitos, e por isso que o Espírito mantém aprisionado, porque nós fortalecemos, cada vez que nós chamamos alguém pelos seus problemas, nós fortalecemos o problema na pessoa, porque nós começamos a identificá-la dessa forma. Há uma crença entre os judeus, principalmente na antiguidade, de que os nomes que nós damos às pessoas, eles são muito importantes. E é por isso que às vezes, quando a pessoa estava muito doente, eles trocavam o nome da pessoa por um nome abençoador, para que à medida que as pessoas chamassem o outro pelo nome, eles chamassem vida. Trocava os nomes. Tipo, acredito que Rafael significa o Deus que cura, Deus que traz cura. E então quando se chamava, ele trocava o nome, é só um exemplo, e as pessoas começavam a chamar por aquele nome, era como se elas estivessem atraindo cura. Agora tu imagina quando nós chamamos uma pessoa pelo problema dela. Nós atraímos maldição, nós declaramos maldição. E até hoje isso acontece. Pessoas são conhecidas pelos seus problemas. Isso na psicanálise é chamado de quando a identidade é reduzida ao trauma. A pessoa perde a identidade para o trauma que ela viveu. Ela perde a identidade para aquilo que lhe aconteceu. Mas quando nós chegamos na presença de Cristo, isso é tão tremendo, quando nós chegamos na presença de Deus, Ele faz um resgate da sua identidade. Ele cura os teus traumas, Ele cura a sua vida, e Ele devolve para você uma nova identidade. Mas agora você não é mais chamado pela forma como você um dia foi chamado. Ele diz que a partir de agora vocês serão conhecidos como filhos de Deus, porque tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Há uma identidade nova que é colocada em sua mão. Você passa a viver de uma maneira diferente. Não é mais paralisado pelo medo, pela culpa ou pelos traumas. A dor sua não torna-se mais o seu sobrenome ou sua alcunha, o seu apelido. Não. Aleluia. Você não reage mais à dor que você carrega. Mas para chegar nesse processo, algo precisou acontecer. Eu acredito que aquela mulher, ela frequentava aquele lugar, porque
quê? Porque a sinagoga, a igreja, enfim, é um lugar de esperança. Mas ela estava sempre pelos cantos. Por quê? Porque não poderia vir para o meio e para o centro as pessoas que tinham deficiências, problemas, mulheres, coxos, cegos que eram trazidos. Eles não podiam estar mais no centro. Isso era uma questão cultural e religiosa. Então ela estava pelos cantos. Mas algo extraordinário diz no texto. E o que diz? Jesus a viu. É uma pequena frase no meio de um grande texto. Jesus a viu. Mas sabe que muita gente não via ela? Sabe, acho que na língua portuguesa a gente consegue fazer esse jogo de palavras. Eu não sei como o Juan vai fazer para interpretar isso. As pessoas viam, mas não enxergavam. As pessoas até passavam os olhos, mas elas não conseguiam perceber aquela mulher. Olhava assim: oi, paz, paz, paz. Oi, encurvada, paz. E mesmo que não falasse, o pensamento assim: ó, encurvada está aqui de novo. A mulher que só olha para o chão está aqui de novo. Agora vamos ver Jesus passando. Paz, 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 paz. Mulher, vem aqui. Vem aqui que hoje é o dia do teu milagre. Vem aqui, aleluia. Eu fico imaginando Jesus passando por esses corredores, e você só querendo se esconder por causa da tua dor, você querendo se esconder por causa dos teus pecados, e Ele passa e Ele olha com compaixão para você, e Ele diz: vem cá, vem aqui que eu quero ter algo contigo. Nós servimos a um Deus de empatia, um Deus que sabe o que nós vivemos e que se importa. Nosso Deus é diferente da mitologia. Na mitologia, os deuses olhavam para a terra e eles tinham interesse no que o homem, ou principalmente no que a mulher tinha a oferecer para eles. Eles se apaixonavam e eles desciam, eles cumpriam os seus desejos, e eles iam embora e deixavam a pessoa com um problema. Isso que a mitologia grega traz. A nossa crença não é na mitologia, porque o nosso Deus não olhou para a terra e não olhou para essa mulher desejando algo que ela tinha, porque ela não tinha nada para oferecer, mas Ele tinha algo para oferecer para ela, e Ele entregou de graça. Os deuses gregos desciam à terra para tirar do homem, mas o nosso Deus desceu à terra para entregar ao homem, para entregar a sua vida, para que esse homem tivesse vida. Aleluia. Todo mundo olhava para aquela mulher, mas não enxergava ela. Olhava para a coluna dela. Mas quando Jesus olha, Ele olha para a história dela. Ele olha para 18 anos de uma história terrível. Isso revela algo poderoso sobre Deus, porque Deus não vê apenas o que aconteceu com você, Ele vê quem você é, apesar daquilo que te aconteceu. Não é só o que te aconteceu, porque nós seres humanos temos esse problema. A gente olha o que te aconteceu, a gente olha para o teu problema, aquele que aconteceu isso. Jesus não olha, Ele olha além do que te aconteceu, Ele olha para quem você é. E então Jesus declara: mulher, você está livre desse teu problema. Primeiro Ele chama ela, Ele vai chamar ela, aí depois Ele impõe as mãos, e imediatamente ela se endireitou. É interessante a construção desse texto. Ele coloca ela em evidência. Duvido que ela queria evidência. Ela quer continuar no canto dela, assim como cada um de nós. Como algumas pessoas que estão hoje aqui, dizem assim: eu não quero ver ninguém, quero entrar lá, receber uma palavra e ir embora. Eu já venho na igreja há um tempo, mas eu não quero me envolver, não. Eu não quero, sabe? Ainda estamos encurvados, nós não conseguimos perceber que Deus tem um plano para a nossa vida. Mas acontece um processo aqui. Ela olhou 18 anos para o chão, e agora Jesus atrai ela para perto de si.
Ele atrai ela, e então ele diz: mulher, você está livre do teu mal. E em seguida lhe impôs as mãos, e imediatamente ela endireitou. Ele apenas falar com ela não gerou o imediatamente, mas ele falou com ela e ele tocou nela. Existiu um toque. Você parou para pensar quem foi a última pessoa que tocou naquela mulher, que abraçou aquela mulher, que deu atenção àquela mulher? Jesus disse: você está livre. Mas ela ainda não sabia levantar. O mal saiu, mas ela ainda não sabia levantar, porque ela estava acostumada a olhar para baixo. Mas então o toque de Cristo sobre ela, eu imagino que o toque nela levantando, dizendo: você já pode levantar, você já pode olhar para cima, você já venceu. Você não precisa mais caminhar assim. Às vezes as pessoas vêm à igreja, elas recebem algo extraordinário, o mal já foi embora, mas é tantos anos fazendo assim, andando assim, que a pessoa volta para casa assim, mas não tem mais nada nas costas. O mal já saiu, a cura já aconteceu. Mas é o costume de acreditar de que ainda está preso, de que ainda precisa olhar para baixo. Mas então naquele dia, depois de quase 2 décadas, essa mulher se coloca de pé e ela olha para frente. Ela tem uma restauração de identidade. Ela agora é semelhante a todas as demais mulheres que estavam ali, porque ela está completamente curada. Ela volta a ocupar o seu lugar no mundo, a vergonha se dissolve, a dignidade retorna para ela, e acontece algo que é inevitável. Ela começa a glorificar a Deus, ela começa a sentir a presença de Deus como ela nunca sentiu, porque foram 18 anos de uma religião vazia, mas quando Jesus toca de verdade, a religião passa a fazer sentido. Então não é o templo, então não é a cultura, então não é a tradição, então não é um belo sermão, nem uma bela casa que oferece uma musicalidade boa de se ouvir, de se sentir. Não, quando Jesus está, pode ser num suntuoso templo ou dentro de uma garagem, não importa, o milagre acontece, a unção vem, o Satanás é destronado e a libertação acontece. Aleluia! Mas agora, assim que essa mulher é curada, é perceptível um outro tipo de gente encurvado. Eu não sei se você prestou atenção, mas o líder da sinagoga, assim que essa mulher é curada, ele fica indignado. E ali o texto vai dizer que ele estava tão indignado que ele disse: olha, tem tantos dias para curar, tem que curar logo no sábado. Para nós não faz sentido, mas o sábado para eles era um dia de consagração e tinha algumas limitações do que se podia ou não fazer. Obviamente que curar não entrava nisso, mas o legalismo daquele homem, a forma como ele interpretava as escrituras, era tão fechada, que a sua interpretação a respeito de Deus fazia com que ele não tivesse a misericórdia de olhar de que aquela cura era muito mais importante do que aquilo que ele pensava ser verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós podemos ser legalistas também. Nós podemos ser cheios de paradigmas na nossa cabeça. Como assim, pastor? É quando uma parede preta fala mais alto no coração da pessoa do que os milagres que acontecem aqui em cada culto. É quando o formato de culto não me agrada, então eu deixo de ver que pessoas são transformadas e são alcançadas por esse culto. Aquele homem achava que não poderia curar naquele dia, e ele não parou para pensar: uau, essa mulher vem há 18 anos aqui, nunca ninguém fez nada por ela, mas hoje ela foi curada, eu vou me alegrar com ela, porque eu orava pela vida dela. E é muito evidente que ele orava coisa nenhuma. Ele ficou inclusive com ciúme de não ter sido talvez ele o agente de cura. Mas a gente só consegue agir com cura quando nós temos a empatia suficiente com quem está doente.
Enquanto nós não nos importarmos com quem está enfermo, o enfermo não será curado. Mas no momento em que nós olhamos com compaixão como Jesus olhou, e nós oramos com intencionalidade, então nós vamos ver acontecer milagres. Este homem também estava encurvado, mas ele não estava encurvado por um espírito maligno, ele estava encurvado pela religião. E eu quero que você entenda o quão importante isso aqui é, e o quão grave isso é. Porque há muitas pessoas que estão encurvadas pela religião, não conseguem mais olhar com misericórdia, não conseguem olhar com compaixão, não conseguem se alegrar quando alguém tem uma vitória, não conseguem ver a bênção da vida do outro, apenas o seu sistema religioso. E a religião, ela tem um poder muito grande de destruir. E é por isso que Jesus veio, e muitas vezes ele agiu duramente contra os religiosos da época, porque eles desafiavam muito mais do que os incrédulos. E naquele momento nós conseguimos perceber de que aquela mulher expunha para todos os olhos verem quão doente ela era. Mas no momento em que ela recebe uma vitória, a doença oculta que estava no sacerdote ali apareceu. Aparece muitas vezes a verdade oculta no coração de muitos quando você recebe um milagre, quando você recebe uma vitória, quando você chega alegre, quando você está feliz. E aquelas pessoas que pareciam muito preocupadas quando você estava triste, agora são aqueles que duvidam da tua alegria. E aí nós percebemos quem é verdadeiramente o doente. Nós precisamos nos alegrar mais com quem está recebendo um milagre ao nosso redor. E se você ainda está pensando assim, e quando é que vai chegar o meu dia? Vai se alegrando com quem está recebendo, porque a tua vez vai chegar, porque você vai receber o teu milagre também. Aleluia. Jesus restaura uma filha de Abraão. Ele diz, olha, e quando ele defende ela, ele diz, essa filha de Abraão, ela estava presa. Como é que as pessoas chamavam ela antes? A mulher encurvada. Como Jesus chama ela? Filha de Abraão. Ele está trocando a identidade dela. Quando alguém fosse contar um milagre, eles iam dizer assim, aquela filha de Abraão, ela foi chamada assim lá no dia, naquele culto que ela foi curada. Ele faz uma transformação completa. Ele não apenas deu a cura, ele mudou a identidade daquela mulher. Aleluia. Ele muda a identidade, porque Satanás tentou reduzir ao problema que a pessoa tinha. O que Jesus endireita? Ele faz com que os nossos olhos não olhem mais para baixo. Ele faz com que a gente não fique mais preso apenas à terra e às coisas que estão acontecendo aqui. Ele nos dá a oportunidade de levantar a nossa cabeça de novo com dignidade. Porque talvez você tenha vivido um momento difícil da sua vida, aonde você cometeu erros que te fizeram fazer isso. Olhar para baixo, baixar a tua cabeça. Nós olhamos para as crianças e quando elas estão com vergonha, elas fazem isso, elas baixam a cabeça. Mas nós adultos fazemos a mesma coisa, baixamos a nossa cabeça. Só que espiritualmente nós fazemos isso também, e nós paramos de olhar para frente. E quem está olhando para baixo erra o caminho. Quando nós olhamos somente para os nossos pés, nós temos uma tendência muito grande a não saber a direção para onde nós vamos. Por isso que no Salmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu preciso saber onde eu piso, mas também é luz para o meu caminho, porque eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso levantar minha cabeça, eu não posso apenas olhar para baixo. Jesus devolve essa funcionalidade para nós. E toda a cura que Jesus oferece, ela aponta para algo muito maior. No livro do profeta Isaías, lá no capítulo 53, nos versos 4 e 5, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades, a do teu corpo, a da tua alma, do teu espírito. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Por aquilo que Ele sofreu,
Lá na cruz do Calvário estava sobre ele aquilo que permitiu com que Satanás aprisionasse aquela mulher. Estava sobre Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si, ele levou essa situação que você está vivendo agora. A tua vergonha, você não precisa mais viver com a vergonha, porque ele levou a vergonha lá na cruz do Calvário, para que você tivesse a chance de levantar a cabeça nessa noite e aceitasse o que ele tem para você. Aleluia. E para concluir, esse dia foi tremendo, porque Jesus endireita aquilo que a vida um dia entortou. A gente tem a tendência de viver como aquela mulher, olhando para baixo e já aceitando de que isso é a vida, que a nossa vida vai ser assim mesmo. Então eu venho aqui no culto, é legal, é gostoso, mas eu vou voltar para casa encurvado ainda, olhando para baixo, porque é isso que é a minha vida. Mas um ponto que eu achei interessante aqui, porque Jesus no Evangelho de Lucas 13:12, ele diz que ao vê-la, Jesus chama ela para frente. E ele diz então: mulher, você está livre da sua doença. Sabe que às vezes a gente faz um convite aqui, quando a gente vai orar, e diz assim: ei você, que a palavra falou contigo, que a palavra tocou em você, vem aqui para frente. E aí a gente pensa assim: ah não, lá para frente eu não vou não. Se tem uma coisa que eu tenho é vergonha. E olha, eu estou falando para você porque eu sou igualzinho. Parece que eu sou a pessoa mais descontraída do mundo, né? Mas não. Quando eu costumava assentar-me lá nos primórdios da minha conversão, e tinha alguns apelos, ou tinha assim: quem é visitante? Aqui a gente não faz isso, né? Quem é visitante fica de pé. Aí a pessoa ficava de pé, aí todo mundo cantava. Diz: aqui vem todos os visitantes. Eu disse: não quero sair daqui do meu banco. Mas quando tinha um apelo e a palavra tinha mexido comigo, eu não podia ficar naquela cadeira, porque eu entendia que tinha alguma coisa liberada diante do altar e eu precisava tomar aquilo para mim. Veja que Jesus, ao vê-la, Jesus não foi até ela, ele traz ela. Ele chamou ela à frente. Ele tirou ela do lugar aonde ela estava. E eu quero que você por um momento pense de que aquela mulher, quem sabe, estava olhando para baixo lá no canto. E mulher, e ela assim: não pode ser comigo, não pode ser comigo. Aí ela vira um pouquinho e ela olha com toda a dificuldade. E eu fico imaginando que quando ela vira o rosto, ela olha para o Filho do Homem fazendo assim: vem a mim. Como aquele que disse certa vez: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que estão encurvados, vocês que estão desesperados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei, porque eu vos curarei, porque eu vou transformar a vida de vocês, porque vocês vão levantar a cabeça e vão conseguir enxergar. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Aleluia. Deus, aquela mulher estava curvada por tantas coisas que lhe aconteceram na sua vida, por tantas coisas que lhe machucaram. Ela entrou naquela igreja, ela entrou naquela sinagoga, ela não fazia ideia do que iria lhe acontecer. Era só mais um culto, como aconteceu contigo quando você entrou hoje aqui. É só mais um culto, é só mais um momento, é só mais uma canção, é só mais uma pregação, é só mais um encontro de cristãos, é só mais um dia na igreja. Mas aí Jesus está olhando para você agora, e através dessa palavra Ele está dizendo: ei você, eu estou te chamando para frente, eu estou te chamando para frente do altar, eu estou te chamando diante de todos. Senhor, eu não quero me levantar daqui, eu não quero sair daqui, eu estou olhando aqui para baixo, e deixa eu olhando para cá, porque eu não quero ficar em evidência, eu não quero estar em evidência. E Jesus não quer que você fique em evidência com o problema, Ele quer evidenciar o milagre que Ele vai fazer na sua vida. É essa evidência que Ele quer dar para você nessa noite.
Então a palavra de Deus na noite de hoje na The Way Church, para você que está aqui, para você que está me vendo pela internet, aí na sua casa, talvez você vai ter que fazer esse ato onde você está agora. Você vai ter que talvez dobrar os seus joelhos, se você está na sua casa, e dizer: Senhor, eu estou diante do teu altar. Se você está escutando pelo carro, tiver um bom acostamento onde é seguro, encosta teu carro e começa a receber, porque Deus vai chacoalhar com você dentro desse carro onde você está ouvindo essa palavra. Eu não sei aonde você está me vendo pela internet, mas Deus está falando contigo encurvada. Deus está falando contigo encurvado, e foi a última vez que você ouviu isso, porque hoje Ele te chama de filho de Abraão, de filha de Abraão. Ele muda a tua identidade. Você foi conhecido como perdido, você foi conhecido como adúltera, você foi conhecido como aquele que não dá nada na vida, você foi conhecido pelo teu problema, você foi conhecido por olhar para baixo, você foi conhecido por ser encurvada, você foi conhecida pelas coisas erradas que você fez na vida, e as pessoas ainda olham desconfiados para você, mas hoje Jesus está dizendo: eu estou te chamando para frente, porque eu tenho um presente para te dar. Eu estou te chamando para frente, porque eu tenho algo sobrenatural para fazer na sua vida, e eu estou falando literalmente para você. Se essa palavra te tocou, e se você se sentiu encurvado até o dia de hoje por alguma situação da vida, sai do teu lugar e vem à frente, porque Jesus está te chamando para te curar. Você vai se levantar de novo.